Os sussurros sob as ondas. Capítulo 1. O chamado do abismo. Elias Hawthorne, um homem magro na casa dos 30, estava nos penhascos escarpados de Innsmouth, o rosto pálido marcado por noites insones. Suas maçãs do rosto salientes e olhos cinzentos fundos lhe davam um ar assombrado, como se carregasse segredos pesados demais. Biólogo marinho, Elias era movido por uma curiosidade insaciável, um traço que alimentava sua genialidade e corroía sua sanidade. Sua mente oscilava entre lógica e obsessão, atormentada por sonhos de um abismo sem fim, onde coisas invisíveis sussurravam seu nome. Ele viera a essa cidade costeira decadente atrás de rumores sobre artefatos estranhos, relíquias de um culto esquecido ligado ao mar. O vento uivava, trazendo fedor de sal e podridão. Abaixo, as ondas se agitavam violentamente, como se guardassem um segredo. Elias segurava um diário desgastado, suas páginas cheias de anotações crípticas de seu falecido mentor, Dr. Amos Crane. Amos, um homem corpulento e jovial, fora o porto seguro de Elias, sua calorosa presença um contraste com a frieza de Elias. Mas Amos desaparecera meses atrás, deixando apenas o diário e um aviso: não busque os profundos. Innsmouth era uma sombra de si mesma, com ruas de construções tortas e habitantes de olhos desconfiados. Elias conheceu Clara Marsh, bibliotecária local na única pousada da cidade. Clara, na casa dos 20, tinha cabelos ruivos presos num coque frouxo e olhos verdes penetrantes que nada deixavam passar. Sua voz suave escondia uma determinação de aço, forjada por anos protegendo a sombria história de sua família. Gentil, mas reservada, seus sorrisos carregavam um toque de melancolia. Clara aceitou ajudar Elias, movida por sua própria necessidade de desvendar a verdade sobre seu antepassado, Obed Marsh, um capitão que, segundo boatos, fez pactos com entidades indizíveis. Enquanto examinavam o diário de Amos à luz fraca da sala da pousada, Elias sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o ambiente frio. O diário falava de um Recife além do porto, um lugar onde o mar sussurrava em línguas que nenhum humano deveria compreender. As mãos de Clara tremiam enquanto lia em voz alta, seu medo ecoando o de Elias. Algo ancestral se agitava nas profundezas, e eles já estavam sob seu olhar. Na manhã seguinte, Elias e Clara foram ao porto, onde encontraram Jonas, um pescador calejado, com a pele marcada pelo tempo e um mancar de um acidente antigo. A aparência rude escondia uma lealdade profunda por Innsmouth, embora seus olhos carregassem um brilho de pavor. Ele via coisas, formas se movendo sob as ondas, luzes pulsando na névoa. Relutantemente, concordou em levá-los ao Recife em seu barco surrado, murmurando preces. O mar estava estranhamente calmo enquanto se aproximavam do Recife. O coração de Elias batia forte, os sonhos do abismo voltando com força. Clara segurava um pingente, uma relíquia familiar com runas estranhas. As mãos de Jonas tremiam no leme, o olhar fixo no horizonte. Então, um zumbido baixo veio da água, não um som, mas uma vibração que penetrava nos ossos. A última anotação do diário queimava na mente de Elias. Os profundos chamam, e nenhum retorna ao mesmo. Enquanto o zumbido crescia, o mar começou a ondular, e algo vasto se movia abaixo. Os sussurros sob as ondas. Capítulo 2. O Recife proibido. O barco de Jonas balançava suavemente, mas o ar parecia denso, carregado de uma tensão que nenhum deles ousava nomear. Elias, com seus olhos cinzentos fixos na água, sentia o peso do diário em seu bolso como uma âncora. Sua mente, sempre analítica, lutava contra o pavor crescente,
uma voz interna sussurrando que ele estava à beira de algo além da compreensão. Clara, ao seu lado, mantinha a mão no pingente, seus olhos verdes brilhando com determinação. Ela crescera ouvindo histórias sobre o mar, contos que sua avó contava com um misto de reverência e medo. Agora, aquelas histórias pareciam vivas, pulsando na água abaixo. Jonas, com sua barba grisalha e mãos calejadas, murmurava preces antigas, aprendidas com os anciãos de Innsmouth. Ele conhecia o Recife, um lugar que os pescadores evitavam, onde redes voltavam rasgadas e homens desapareciam. Não é natural, ele resmungou, os olhos evitando o horizonte. O zumbido subia, agora um coro de vozes impossíveis, e a água começou a brilhar com um tom esverdeado. Elias se inclinou sobre a borda do barco, hipnotizado pelo brilho sobrenatural. Ele sempre buscara respostas, mas agora sentia que o mar o observava de volta. O diário de Amos mencionava um chamado, uma força que atraía os curiosos para as profundezas. Elias, com sua obsessão por verdades escondidas, sentia-se preso a esse chamado, como se o próprio abismo o tivesse escolhido. Clara, percebendo seu transe, tocou seu ombro, trazendo-o de volta. Não olhe por muito tempo, ela sussurrou, sua voz tremendo. Seus olhos verdes refletiam o brilho da água, e Elias viu neles um conflito, a coragem de enfrentar o desconhecido e o terror de sua herança. Jonas, com um grito abafado, apontou para o Recife. Uma sombra colossal movia-se sob a superfície, não um peixe, mas algo grotescamente maior, com contornos que desafiavam a lógica. O barco estremeceu, como se empurrado por uma corrente invisível. Clara agarrou o pingente com mais força, recitando palavras que não entendia, gravadas na memória de sua infância. O ar ficou mais frio e o zumbido se tornou um rugido. O rugido cessou, abruptamente, deixando um vazio opressivo. Elias sentiu um vazio no peito, como se algo tivesse sondado sua alma. Ele olhou para Clara, que tremia, mas mantinha a postura ereta, uma força nascida da necessidade de proteger aqueles que amava. Jonas, porém, parecia quebrado, seus olhos arregalados fixos no Recife. Eles sabem que estamos aqui? Ele murmurou, a voz rouca. Ele contara a Elias na noite anterior sobre sua filha, que desaparecera no mar anos atrás. Desde então, Jonas navegava com culpa e medo, buscando respostas que nunca encontrou. De repente, o barco balançou violentamente. Uma onda, vinda de lugar nenhum, quase os jogou ao mar. Elias segurou o diário, as páginas agora úmidas, e leu a última anotação de Amos. Os profundos não dormem, eles esperam. Clara gritou, apontando para a água, onde olhos luminescentes, grandes como pratos, emergiam lentamente. O mar parecia vivo, e o trio percebeu com um horror gelado que não estavam sozinhos. Algo os chamava, e fugir não era mais uma opção. O sussurro sob as ondas. Capítulo 3. Olhos nas profundezas. Os olhos luminescentes sumiram sob as ondas, mas o terror permaneceu, entranhado nos ossos de Elias, Clara e Jonas. O barco balançava, instável, como se o próprio mar quisesse engoli-los. Elias, com seu rosto magro e olhos cinzentos arregalados, segurava o diário de Amos como se fosse um talismã. Sua mente, sempre racional, agora lutava contra visões de tentáculos retorcidos e vozes que não pertenciam a este mundo. Ele sentia o chamado do abismo, uma atração que o fazia questionar sua sanidade. Clara, com os cabelos ruivos molhados pelo borrifo do mar, mantinha a mão no pingente, seus olhos verdes brilhando com determinação. Ela crescera sob o peso das lendas de Innsmouth e agora, enfrentando o impossível, sua coragem era tudo que a mantinha firme. Jonas, curvado no leme, parecia envelhecido, o rosto marcado por rugas de medo e luto. Ele murmurava o nome de sua filha, Ana, perdida no mar anos atrás, como se pudesse convocá-la de volta.
O silêncio do mar era uma promessa de horrores por vir. Elias abriu o diário, suas mãos trêmulas folheando páginas encharcadas. As anotações de Amos falavam de um ritual, um pacto feito por Obed Marsh com os profundos, criaturas que habitavam o fundo do oceano. As palavras, escritas com pressa, pareciam pulsar com vida própria. Eles oferecem poder, mas cobram a alma. Elias sentiu um arrepio. Ele sempre buscara conhecimento, mas agora temia o preço. Clara, ao seu lado, lia em silêncio, sua respiração irregular. Ela contara a Elias na pousada sobre sua avó que falava dos profundos com reverência, como deuses. Clara rejeitara essas histórias, mas agora duvidava de sua descrença. Jonas, com a voz rouca, quebrou o silêncio. Devíamos voltar. Esse lugar é amaldiçoado. Mas antes que pudesse virar o leme, o mar se agitou novamente. Um som gutural, como um cântico em uma língua esquecida, ecoou das profundezas. O barco estremeceu e uma sombra imensa passou sob eles, maior do que qualquer criatura viva deveria ser. O pânico tomou conta. Jonas agarrou o leme, tentando estabilizar o barco, mas seus olhos estavam vidrados, como se visse o fantasma de Ana nas ondas. Clara gritou, apontando para o recife, onde bolhas subiam à superfície, formando padrões que desafiavam a lógica. Elias, com o coração disparado, sentiu o chamado do abismo mais forte, uma voz em sua mente prometendo segredos além da imaginação. Ele lutava para resistir, mas sua curiosidade, sua maior fraqueza, o puxava para o desconhecido. Clara, com lágrimas nos olhos, segurou seu braço. Não ceda, Elias. Não é você falando. Sua voz era firme, mas trêmula, revelando o medo que ela escondia por trás de sua fachada corajosa. De repente, o cântico parou e um objeto emergiu entre as bolhas. Uma estatueta de pedra, coberta de algas, com olhos que brilhavam como os que haviam visto antes. Jonas caiu de joelhos, murmurando: "Eles estão aqui." O mar se abriu e algo indizível começou a subir. Os sussurros sobre as ondas. Capítulo 4. A estatueta do abismo. A estatueta flutuava, desafiando as leis da física, seus olhos brilhando com uma luz esverdeada que parecia viva. Elias, com seu rosto pálido e mãos tremendo, sentiu uma compulsão de tocá-la. Sua mente, dividida entre medo e fascínio, via na estatueta a chave para os segredos que Amos perseguira. Ele era um homem movido pela lógica, mas o abismo o atraía como um canto de sereia. Clara, com o pingente apertado contra o peito, gritou para que ele parasse. Seus olhos verdes, cheios de lágrimas, refletiam a luz da estatueta, e sua voz carregava a dor de quem sabia o custo de tais segredos. Ela crescera ouvindo que sua família estava amaldiçoada, e agora temia que a maldição a tivesse encontrado. Jonas, ainda de joelhos, balbuciava preces, seu rosto marcado pelo luto e pelo terror. Ele contara a Elias, na véspera, sobre os pescadores que tocaram relíquias como aquela e nunca mais foram vistos. O mar rugiu e a estatueta começou a vibrar, emitindo um som que fazia os dentes rangerem. Elias estendeu a mão, incapaz de resistir. O diário de Amos alertava sobre os perigos de tais artefatos, mas também prometia conhecimento além da compreensão humana. Sua obsessão, que o levara a Innsmouth, agora o traía. Clara, com um grito, segurou seu pulso, sua força surpreendente para alguém tão delicada. "Você não entende o que isso faz!" ela exclamou, sua voz misturando raiva e desespero. Clara carregava o peso de sua herança, um segredo que sua avó a fizera jurar nunca revelar. Os Marsh estavam ligados aos profundos por sangue. Ela temia que tocar a estatueta despertasse algo dentro dela. Jonas, levantando-se com dificuldade, pegou um remo, como se pudesse afastar o horror com força bruta. "Ninguém toca isso!" ele gritou.
sua voz rouca carregada de anos de culpa por não salvar Anna. Mas antes que pudessem agir, a estatueta afundou e o mar explodiu em uma onda que jogou o barco contra o recife. A escuridão os engoliu e o cântico recomeçou, agora dentro de suas mentes. O barco colidiu com o recife e a madeira rangeu como se estivesse viva. Elias, atordoado, segurava o diário, agora encharcado, enquanto tentava entender o que havia acontecido. Sua mente, fragmentada pelo chamado do abismo, lutava para manter a razão. Clara, com os cabelos grudados ao rosto, ajudou Jonas a se levantar. Seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de medo e determinação, como se ela soubesse que fugir não era mais possível. Jonas, com o rosto cinzento, murmurava sobre os profundos, seres que sua avó descrevera como deuses vingativos. Ele carregava a culpa de ter levado Anna ao mar, e agora via o mesmo destino para eles. O cântico mental crescia, palavras em uma língua esquecida que queimavam como ácido. De repente, a água ao redor do barco se acalmou e uma figura emergiu, não humana, mas grotescamente semelhante, com escamas brilhantes e olhos que não piscavam. "Vocês vieram", disse a coisa em uma voz que não era som, mas pensamento. O horror os paralisou. O sussurro sob as ondas. Capítulo 5. A sombra dos profundos. A criatura diante deles era uma abominação. Membros longos, cobertos de escamas reluzentes, e um rosto que mesclava traços humanos e algo indizivelmente alienígena. Seus olhos, grandes e sem pálpebras, brilhavam como a estatueta. Elias, com o coração disparado, sentiu sua mente desmoronar sob o peso daquele olhar. Ele sempre buscara o desconhecido, mas agora o desconhecido o encarava de volta. Clara, com o pingente quente contra a pele, sentiu uma conexão perturbadora, como se a criatura soubesse quem ela era. Sua avó a alertara sobre o sangue dos Marsh, uma linhagem que ela tentava negar. Agora, enfrentando aquela coisa, ela temia que seu destino estivesse selado. Jonas, com o remo ainda na mão, tremia, sua coragem dissolvida pelo horror. Ele via Anna naquela criatura, uma lembrança distorcida que o fazia chorar. "O que você quer?" Elias perguntou, sua voz fraca. A criatura sorriu, um gesto que não deveria existir. "Vocês já são nossos", ela respondeu, na mente deles. O barco parecia preso, como se o mar o segurasse. Elias, com o diário encharcado em mãos, tentou lembrar as anotações de Amos. Havia menção a um ritual para banir os profundos, mas as palavras estavam borradas. Sua obsessão por respostas agora parecia uma maldição, puxando-o para um abismo que ele não podia mais ignorar. Clara, com lágrimas escorrendo, segurava o pingente, que pulsava com um calor estranho. Ela sentia a criatura sondando sua mente, como se buscasse o segredo que sua família guardava. "Você é dos nossos", a voz ecoou em sua cabeça, e ela lutou para não ceder. Jonas, com o rosto molhado de lágrimas e água do mar, gritava para a criatura sumir, sua voz quebrada pela dor de Anna. Ele contara a Clara, na pousada, que vira algo semelhante no dia em que perdeu sua filha. Agora, enfrentando a verdade, ele desejava nunca ter voltado ao mar. A criatura ergueu um braço, apontando para o recife, e o mar se abriu, revelando uma escadaria de pedra que descia às profundezas. A escadaria, coberta de algas e iluminada por um brilho esverdeado, parecia impossível, como se o mar a tivesse escondido por séculos. Elias, com sua curiosidade insaciável, sentiu um desejo irresistível de descer, mesmo sabendo que isso poderia ser sua ruína.
Clara, ao seu lado, segurou seu braço, seus olhos verdes cheios de pavor. Não vá, Elias, é uma armadilha. Sua voz tremia, mas carregava a força de quem lutava contra seu próprio sangue. Jonas, agora mudo, olhava a escadaria com uma mistura de fascínio e desespero. Ele sabia que Ana dessera algo assim, e agora temia que seu destino fosse o mesmo. A criatura flutuava, observando-os, seus olhos brilhando com paciência predatória. O conhecimento que buscam está abaixo, ela disse, a voz ecoando em suas mentes. O diário de Amos alertava contra isso, mas também prometia respostas. Elias, Clara e Jonas trocaram olhares, sabendo que a decisão de descer mudaria tudo. O mar rugiu, como se os desafiassem a continuar. Os sussurros sob as ondas. Capítulo 6. O templo submerso. A escadaria descia em espiral, seus degraus gastos pelo tempo e cobertos de limo. Elias, com o diário apertado contra o peito, liderava o grupo, sua mente dividida entre medo e fascínio. Ele sempre acreditara que a verdade valia qualquer preço, mas agora, cada passo parecia selar seu destino. Clara seguia logo atrás, o pingente brilhando em seu pescoço como um farol. Sua respiração era irregular, o peso de sua herança a sufocando. Ela sentia o sangue dos Marsh pulsar, como se o mar a chamasse para casa. Jonas, arrastando o pé machucado, descia em silêncio, seus olhos fixos no vazio. Ele carregava a culpa de Ana e cada degrau era uma confissão de sua falha como pai. O ar ficava mais pesado, carregado de um odor de sal e algo mais, algo vivo e antigo. As paredes da escadaria eram gravadas com símbolos que pareciam se mover, e o cântico mental recomeçou, agora mais claro, como vozes de um coral profano. Elias parou, sentindo que estavam sendo observados. Os símbolos nas paredes pulsavam, como se respondessem ao cântico. Elias, com seus olhos cinzentos arregalados, tentou decifrá-los, mas eles desafiavam qualquer lógica. O diário de Amos mencionava esses símbolos chamando-os de a língua dos profundos. Ele sentia sua sanidade escorregar, sua curiosidade agora uma corrente que o puxava para baixo. Clara, com um pingente quente contra a pele, sentia uma conexão com os símbolos, como se já os conhecesse. Sua avó a alertara sobre o chamado do sangue, e agora ela lutava para não ceder. Jonas, com o rosto marcado pelo luto, tocou a parede, e seus dedos recuaram como se queimados. É como tocar um pesadelo, ele murmurou, sua voz fraca. Ele contara a Elias sobre os sonhos que tivera após perder Ana, sonhos de uma cidade submersa, onde ela ainda vivia, mas não como humana. O cântico cresceu e uma luz esverdeada iluminou o fim da escadaria. Algo os esperava, e fugir não era mais uma opção. No fim da escadaria, uma câmara se abria, vasta e impossível, como se o mar tivesse esculpido um templo. Pilares de pedra, cobertos de algas, erguiam-se até um teto perdido na escuridão. Elias, com o coração disparado, sentiu o peso do desconhecido. Sua mente, outrora tão racional, agora via apenas o abismo. Clara, com lágrimas nos olhos, segurava o pingente, que agora pulsava em sincronia com o cântico. Ela sentia os profundos em sua alma, uma herança que não podia mais negar. Jonas caiu de joelhos, sussurrando o nome de Ana, convencido de que ela estava ali, em algum lugar. No centro da câmara, uma piscina de água negra refletia uma luz que não vinha de lugar nenhum. A criatura do Recife reapareceu, flutuando sobre a água, seus olhos fixos neles. "Vocês vieram para Harlier", ela disse, a voz ecoando como um trovão em suas mentes. Elias abriu o diário, encontrando uma última anotação. Harlier não é um lugar, é uma porta. O cântico parou e a água começou a se agitar.
Os sussurros sobre as ondas. Capítulo 7. O redemoinho de R'lyeh. A água negra na piscina girava, formando um redemoinho que parecia sugar a luz. Elias, com o diário tremendo em suas mãos, sentia sua mente fragmentada. Ele sempre buscara o desconhecido, mas agora o desconhecido o engolia. Seus olhos cinzentos refletiam o brilho da água, e ele ouvia vozes que não eram suas, prometendo segredos que destruiriam sua humanidade. Clara, ao seu lado, segurava o pingente que agora queimava sua pele. Ela sentia o sangue dos Marsh pulsar, uma conexão com a criatura que os observava. Sua coragem, forjada por anos de resistência às lendas de sua família, vacilava. Jonas, ainda de joelhos, chorava, seus olhos fixos na piscina, como se pudesse ver Ana ali. Ele contara a Clara na pousada que sonhava com sua filha chamando-o para o mar. Agora, ele temia que ela fosse uma delas. A criatura flutuava, seus olhos brilhando com paciência milenar. R'lyeh os reivindica, ela disse, e o redemoinho aqueceu, puxando-os para o centro. Elias tentou recuar, mas seus pés pareciam colados ao chão. O diário de Amos falava de R'lyeh como o lar dos profundos, um lugar onde o tempo e o espaço se curvavam. Ele sentia sua sanidade desmoronar, sua curiosidade agora uma armadilha. Clara, com lágrimas escorrendo, lutava contra a voz em sua mente que a chamava de filha do mar. Ela sempre negou sua herança, mas agora sentia os profundos em seu sangue, uma verdade que a aterrorizava. Jonas, com o rosto molhado, tentou se levantar, mas caiu, murmurando o nome de Ana. Ele carregava a culpa de não tê-la salvado, e agora via sua filha na criatura diante deles. O redemoinho rugia, e a criatura ergueu os braços, invocando algo maior. Símbolos nas paredes da câmara brilharam, e o ar ficou denso, como se o próprio espaço estivesse se dobrando. Elias, Clara e Jonas trocaram olhares sabendo que estavam à beira de algo que nenhum humano deveria testemunhar. A piscina se abriu, revelando um vazio infinito. O vazio na piscina era mais do que escuridão. Era a ausência de tudo: luz, som, esperança. Elias, com o diário escorrendo de suas mãos, sentiu sua mente se dissolver. Ele via formas impossíveis no vazio, coisas que desafiavam a geometria e a razão. Clara, com o pingente agora frio, caiu de joelhos, sua mente inundada por visões de uma cidade submersa, onde os Marsh reinavam como sacerdotes de um deus adormecido. Ela lutava para manter sua identidade, mas o chamado do sangue era forte. Jonas, com um grito, jogou-se contra a criatura, mas seus braços atravessaram o ar, como se ela não fosse sólida. "Ana!" ele gritou, sua voz ecoando no vazio. A criatura riu, um som que cortava como vidro. "Vocês são parte do ciclo", ela disse, e o vazio começou a puxá-los. Elias agarrou o diário, Clara segurou o pingente e Jonas caiu, todos presos em um destino que não escolhiam. R'lyeh estava viva e eles eram suas presas. Os sussurros sob as ondas. Capítulo 8. O despertar de Cthulhu. O vazio os engolia, um abismo onde o tempo parecia dissolver-se. Elias, com sua mente fragmentada, via flashes de sua vida. As noites estudando, a voz calorosa de Amos, o chamado do mar. Ele sempre buscara a verdade, mas agora a verdade o devorava. Sua pele parecia fria, como se o mar a estivesse reivindicando. Clara, com o pingente agora apagado, sentia sua identidade desmoronar. Visões de R'lyeh inundavam sua mente. Uma cidade de pedra negra,
com torres que desafiavam o céu e cânticos que ecoavam eternamente. Ela era uma marcha, e o mar a chamava como filha. Jonas, com o corpo exausto, via Ana em cada sombra, sua culpa o ancorando ao horror. Ele contara a Elias, na primeira noite, que temia ter condenado sua filha ao tocar uma relíquia semelhante anos atrás. Agora, ele sabia que seu destino era o mesmo. A criatura, flutuando acima do vazio, observava com olhos que viam além da carne. Vocês despertarão Catulo, ela disse, e o vazio rugiu. O nome Catulo ecoou, um peso que esmagava a alma. Elias, com o diário perdido no vazio, sentiu sua mente ceder. Ele viu o Deus adormecido, uma montanha de tentáculos e terror em seus sonhos. Sua curiosidade o levara até ali, mas agora o conhecimento o destruía. Clara, com lágrimas escorrendo, lutava contra as visões de Riley, sua herança atraindo-a para o abismo. Ela sentia o pingente, agora frio, como um lembrete de sua traição ao tentar fugir de seu destino. Jonas, com o rosto marcado pelo luto, murmurava preces, sua mente quebrada pela visão de Ana como uma profunda. Ele sabia que o mar o punia por sua falha. O vazio pulsava, como se estivesse vivo, e a criatura riu, seus olhos brilhando com prazer cruel. Catulo sonha, e vocês são seus heraldos, ela disse. O diário de Amos, agora perdido, falava de um ritual para selar o Deus, mas também de um preço, a sanidade de quem o tentasse. Elias, Clara e Jonas, presos no vazio, sabiam que estavam à beira do fim. O rugido cresceu e a escuridão os abraçou. O vazio não era apenas escuridão, era um lugar onde a realidade se dobrava. Elias, com sua mente em pedaços, via Catulo em seus sonhos, uma presença que não era apenas um monstro, mas uma força cósmica que desafiava a existência. Clara, com um pingente inerto, sentia sua alma sendo arrancada, como se Riley a estivesse moldando em algo novo. Ela era uma marcha e o mar a chamava como filha. Jonas, com um corpo quebrado, via Ana em cada sombra. Sua culpa agora uma corrente eterna. A criatura flutuava, seus olhos brilhando com a certeza da vitória. Vocês abriram a porta, ela disse, e o vazio se agitou, como se Catulo estivesse acordando. Elias, Clara e Jonas, cada um lutando contra o seu próprio horror, sabiam que não havia volta. O diário de Amos, perdido, era sua última esperança, mas suas últimas palavras ecoavam. Catulo não dorme, ele espera. O rugido do vazio cresceu, e a escuridão os engoliu, deixando apenas o eco de um cântico que não era humano. A história deles agora pertencia ao mar. Os sussurros sob as ondas. Capítulo 9. O eco do sacrifício. O vazio pulsava como um coração, e Elias, Clara e Jonas estavam suspensos em sua escuridão, como moscas em uma teia cósmica. Elias, com o rosto pálido e os olhos cinzentos vidrados, sentia sua mente se desfazer em fragmentos. Ele sempre buscara a verdade, mas agora via Cthulhu em cada canto de sua alma. Uma entidade que não era apenas um deus, mas a própria negação da realidade. Clara, com os cabelos ruivos colados ao rosto, segurava o pingente, agora gelado, como se fosse a última âncora de sua humanidade. Ela sentia o sangue dos Marche vibrar, uma voz sussurrando que ela pertencia a Ria. Jonas, com o corpo curvado pela dor, via Ana em visões torturantes, sua filha agora uma sombra escamosa que o chamava. Ele contara a Clara, na pousada, que temera esse destino desde que tocara uma relíquia anos atrás. A criatura flutuava diante deles, seus olhos brilhando com um deleite frio. O sacrifício é necessário, ela disse, e o vazio se contraiu como se estivesse faminto. Elias tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo vazio. O diário de Amos, agora perdido, mencionava um ritual para selar Cthulhu, mas exigia um preço que ele não podia imaginar.
Sua curiosidade, outrora sua força, agora o traía, puxando-o para a loucura. Clara, com lágrimas escorrendo, sentia sua mente ser invadida por visões de Rié. Torres impossíveis, cânticos que desafiavam o tempo e os Marche, seus antepassados, curvados em adoração. Ela lutava contra o chamado do sangue, mas sua resistência enfraquecia. Jonas, com a barba grisalha molhada de suor, murmurava o nome de Ana, sua culpa agora uma corrente que o prendia ao abismo. Ele sabia que sua filha fora levada pelos profundos e agora temia que seu sacrifício fosse exigido. A criatura ergueu os braços e o vazio se agitou, formas indistintas movendo-se em sua periferia. Um de vocês deve se oferecer, ela disse, e o vazio rugiu, e a escolha pairava sobre eles. O vazio parecia vivo, suas bordas pulsando com formas que desafiavam a lógica. Elias, com a mente à beira do colapso, viu Cthulhu em sua plenitude, uma massa de tentáculos e olhos que não pertenciam a este mundo. Ele queria recuar, mas sua curiosidade o mantinha preso. Clara, com o pingente frio contra a pele, sentia sua alma sendo moldada, como se Rié a estivesse transformando. Ela era uma marcha e o mar exigia sua lealdade. Jonas, com os olhos cheios de lágrimas, via Ana em cada sombra, sua voz ecoando em sua mente. Pai, junte-se a nós. Ele sabia que seu sacrifício poderia salvar os outros, mas o preço era sua alma. A criatura observava, seus olhos brilhando com paciência cruel. Escolham, ou todos serão tomados. Elias, Clara e Jonas trocaram olhares, cada um lutando contra seu próprio horror. O vazio se fechava e o cântico crescia, agora um hino de destruição. A decisão era inevitável e o sacrifício iminente. Os sussurros sobre as ondas. Capítulo 10. O preço do abismo. O vazio rugia, um caos de escuridão e som que esmagava a alma. Elias, com os olhos cinzentos agora opacos, sentia sua humanidade escorregar. Ele via Cthulhu em sua mente, uma presença que não era apenas um monstro, mas a própria destruição do cosmos. Sua curiosidade, que o levara a Innsmouth, agora o condenava. Clara, com o pingente inerte em suas mãos, lutava contra as visões de R'lyeh, onde os Marche dançavam em um ritual eterno. Ela sentiu o sangue dos profundos em suas veias, uma herança que a puxava para o abismo. Jonas, com o corpo quebrado, via Ana diante dele, não mais sua filha, mas uma criatura escamosa que o chamava. Ele contara a Elias na primeira noite que temia esse destino, e agora o enfrentava. A criatura flutuava, seus olhos brilhando com a certeza da vitória. O sacrifício selará a porta ou a abrirá para sempre, ela disse. O vazio pulsava, e o cântico se tornava insuportável, um hino que destruía a razão. Elias, com a mente em frangalhos, lembrou-se de uma frase do diário de Amos. O sacrifício é a chave, mas o preço é a alma. Ele queria resistir, mas o vazio o sugava, sua curiosidade agora uma corrente. Clara, com lágrimas escorrendo, sentia sua identidade desmoronar. Ela era Marche, e R'lyeh a chamava como filha. Sua coragem, que a mantivera firme, agora vacilava sobre o peso de sua herança. Jonas, com o corpo quebrado, deu um passo à frente. Eu vou, ele murmurou, sua voz rouca. Ele via Ana na criatura e sua culpa o conveliu a agir. Ele contara a Clara que nunca perdoara a si mesmo por perder sua filha, e agora via uma chance de redenção. A criatura sorriu, um gesto que cortava como faca. O sacrifício é aceito, e o vazio se abriu, puxando Jonas para o centro. Elias e Clara gritaram, mas o vazio o segurou, como se quisesse que testemunhassem. O cântico cresceu e a escuridão engoliu Jonas. O vazio tremeu, e Jonas desapareceu, sua forma dissolvida no abismo. Elias caiu de joelhos, sua mente quebrada pelo que testemunhara. Ele sempre buscara a verdade, mas agora a verdade era um pesadelo. Clara, com o pingente caindo de suas mãos, sentia o sangue dos Marche pulsar, mas algo em sua alma resistia. Ela era mais do que sua herança, mais do que o mar exigia.
A criatura, agora maior, flutuava sobre o vazio, seus olhos fixos neles. O sacrifício foi dado, mas a porta permanece, ela disse, a voz ecoando como um trovão. Elias e Clara, presos no vazio, sabiam que o ritual não terminara. O diário de Amos, perdido, falava de um ciclo eterno, onde os profundos sempre retornavam. O vazio se acalmou, mas o cântico permanecia, agora um sussurro em suas mentes. Relie não os libertaria, e Cthulhu ainda sonhava. Elias e Clara, sozinhos, enfrentavam o abismo, sabendo que o preço do sacrifício era apenas o começo.